Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão de alguns conteúdos que vão cair na prova. Nesse caso é o conteúdo de trigonometria, envolvendo arco da soma e da diferença de senos e cossenos e também o dobro de um arco, tá? Que na verdade ele é, digamos assim, uma ampliação do que a gente já vê no arco da soma e da diferença, tá? Aí a gente vai resolver alguns exercícios e em seguida vocês vão entrar na plataforma de novo e fazer o trabalho que eu vou passar para vocês lá, tá? Só vai estar liberado depois dessa aula, então primeiro assiste a aula e depois dessa aula a gente vai liberar, automaticamente vai estar liberado para vocês resolverem o exercício. Então, vocês estão atentamente, anotem suas dúvidas para depois eu estar tirando com vocês, tá? Então vamos começar aqui pelas fórmulas. Para a gente fazer a prova bimestral, para a gente entender o conteúdo, a gente precisa lembrar dessas três fórmulas que vocês estão vendo aqui. A primeira fórmula é o seno da soma e da diferença, tá? Lembre-se, soma é a adição, é o mais, diferença é o menos, tá? A subtração. Então, o seno de alfa mais beta é o seno de alfa vezes cosseno de beta, seno beta cosseno alfa. Você vê que inverte os ângulos, tá? É só você seguir a regra. Analogamente, você vê com o cosseno, tá? Aqui é importante, não é tão importante, mas é interessante que você decore essas fórmulas para a prova e pro Enem, tá? Porque se cair uma questão como essa e a questão não der a fórmula, né, a prova não der essa fórmula para você, você não vai conseguir fazer se você não souber. Você pode até chutar e acertar, mas para você fazer com confiança é importante, é interessante que você decore essas fórmulas fundamentais. Lembre-se que toda aula eu aviso para vocês, é treino. Saber essas coisas é treino, não é tipo genialidade, não é porque você nasceu sabendo, não tem nada a ver com isso, é treino, tá, pessoal? Então treinem que vai dar certo. Deixa eu voltar aqui, que eu abri outra página. Bom, então vamos lá. Outra coisa que é importante lembrar é como fazer a tabela aqui de senos, cossenos e tangentes usando os ângulos notáveis, que é isso que a gente vai estar utilizando na hora da resolução, tá? Então a gente vai começar resolvendo aqui. Primeira questão, eu peço para calcular o seno de 165 graus e a tangente de 15 graus, tá? Bom, para resolver essa questão aqui, nós vamos usar uma coisa auxiliar. Antes de nós resolvermos de fato, vejam o seguinte, ó, o ângulo de 165 graus, ele é igual, tá, a seno, na verdade, de 180 graus menos 165, que é igual a seno, nesse caso, de 15 graus. Ou seja, a gente tem que o seno desse ângulo, porque está no segundo quadrante, é igual ao seno desse aqui que está no primeiro. Ambos terão o mesmo valor e o mesmo sinal. Vejam as aulas, voltem nas aulas em que eu explico a questão do sinal. Se está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, pode apresentar sinais de senos e cossenos diferentes. O valor é o mesmo, mas os sinais são distintos. Então, volta lá na playlist que tem lá disponível, tanto no plural quanto no YouTube, assiste lá, anotem as dúvidas para a gente depois estar tirando, tá? E temos aqui a tangente de 15 graus. Então, para nós resolvermos tanto a letra A quanto a letra B, nós precisamos do cálculo do ângulo de 15 graus, que a gente vai fazer tanto para o seno quanto para o cosseno, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai aplicar, o que a gente vai fazer primeiro, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, como que eu calculo o seno? Deixa eu mudar aqui o pincel para ver se fica melhor. Então, como que eu calculo o seno de 15 graus? Bom, eu não tenho esse como um ângulo fundamental, mas eu posso obtê-lo a partir do ângulo de 45. Ó. 45 menos 30 dá 15 graus. Esse aqui eu não sei, eu não tenho uma tabela pronta, mas de 45 e de 30 eu tenho. Ó, essa tabela aqui de ângulos notáveis. Então é isso que a gente vai estar utilizando para resolver. Isso aqui ainda não é nem a letra A nem a letra B. É cálculo de um ângulo que vai ser necessário para ambas, tá? Então, como que eu faço o seno de 45 menos 30? Eu venho aqui e uso a fórmula do seno da diferença. Ó. É seno alfa cosseno beta, menos seno alfa cosseno beta, tá? O contrário, né? Seno beta cosseno alfa. Então, esse carinha aqui, o 45 é o meu alfa e o 30 é o meu beta. Logo, eu venho aqui e faço, ó. É seno de alfa
vezes cosseno de beta menos seno de beta cosseno de alfa. Se você olhar na tabela, você vai perceber que seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Nós vamos substituir esses valores aqui, ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30 é meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, tá? Efetuando a multiplicação, nós vamos ter nessa primeira aqui, multiplicação, raiz de 6 sobre 4, só multiplicar. E desse aqui, raiz de 2 sobre 4, tá? Como os dois denominadores são iguais, eu posso juntar numa única fração. Como, por exemplo, raiz de 6 menos raiz de 2, dividido por 4. Essa é a resposta para seno de 15 graus. Agora nós vamos calcular o cosseno de 15 graus. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo senos e cossenos aqui separado, tá? Então, quanto que vale cosseno de 15 graus? Isso aqui é cosseno, novamente, ó, mesmo ângulo que eu vou estar utilizando, 45 menos 30 graus. Então, substituindo aí, nós vamos ter agora a fórmula do cosseno. No caso, o cosseno da subtração, da diferença. Ó. Aqui em cima, o cosseno da subtração é cosseno alfa, cosseno beta, seno alfa, mais seno alfa, seno beta. Então, vamos vir aqui e substituir. Ó. Então, vai ficar cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 45 vezes seno de 30 graus. Aí é só substituir os valores que você tem na tabela, como eu mostrei agora há pouco. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes meio, tá? Efetuando a multiplicação, nós vamos ter raiz de 6 sobre 2, ou melhor, sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Somando, nós vamos ter raiz de 6 mais raiz de 2. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, tá? E essa é a resposta para o cosseno de 15. Essa não é a pergunta, mas eu estou fazendo isso porque vai auxiliar na nossa resposta, tá? Chegar mais fácil. Percebam que não é o mesmo resultado. Um é negativo e o outro tem o sinal de mais aqui. A primeira pergunta é quanto que vale seno de 165 graus? Então, letra A, vamos respondê-la agora. Seno de 165, como eu mostrei lá em cima, ele é igual ao seno de 15 graus, ou seja, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Acaba a letra A. Letra B, a gente quer a tangente de 15 graus. Quanto que vale a tangente? É só você lembrar que tangente é seno sobre cosseno. E aí a gente mostrou agora há pouco que o seno é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E o cosseno é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Posso simplificar o 4 com 4, que vai dar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2, tá? Não pode cortar nada com nada aqui por causa desse mais e esse menos, tá bom? Então não posso simplificar nada aqui, tá? O que eu posso fazer aqui é o que nós chamamos de racionalização, ou seja, nesse contexto, ó, vou até repetir aqui embaixo para poder fazer o cálculo com uma pegada um pouco mais bonitinha, tá? Ó, nós vamos pegar aqui embaixo, ó, ele é raiz de 6 mais raiz de 2, então eu vou multiplicar por raiz de 6 menos raiz de 2, tanto embaixo quanto em cima. Por quê? Quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, matematicamente é como se eu estivesse multiplicando por 1. Lembre-se, uma fração que em cima e embaixo, né, numerador e denominador, tem o mesmo valor, esse valor é igual a 1, quando você simplifica. Só que eu não quero simplificar, eu quero racionalizar. E aí o que vai acontecer? Ó? Quando eu faço isso aqui de cima, ó, que é o produto notável, tá? Vocês vão perceber que em cima vai dar ó, distributiva, né? Raiz de 36 menos raiz de 18, menos raiz de 18 não, 12, né? Porque 2 vezes 6 é 12. Então, 12 menos raiz de 12 mais raiz de 4. E embaixo, nós vamos ter raiz de 36 menos raiz de 4. Lembrem-se que
quando eu tenho o produto da soma pela diferença, já aprendeu no passado, tá? Eu não preciso fazer distributiva com todos, é o primeiro com o primeiro, menos o segundo com o segundo, tá? E aí, em cima, simplificando, nós vamos ter 6 menos 2 raiz de 12 mais 2, raiz de 4 é 2, e embaixo nós vamos ter 6 menos 2, tá? E aqui 6 mais 2 dá 8, 8. Ó, raiz de 12 é 2 raiz de 3, que dá para simplificar, então vai ficar menos 2 vezes 2 raiz de 3, e embaixo nós vamos ter 4, tá? Ou seja, 8 menos 4, raiz de 3 sobre 4. Se eu dividir por 4 em cima e embaixo, a resposta final vai ser 2 menos raiz de 3, né? Porque se eu simplificar por 4 em cima e embaixo, vai sobrar somente esse valor aqui, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, copiem, tá? Copiem no caderno, depois estudem essa questão, ela é longa, então vejam o vídeo várias e várias vezes até entender o que foi feito, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, manda mensagem. Vamos para o próximo exemplo, o exemplo 2 aqui, a gente fez só a questão 1 por enquanto, vamos para o exemplo 2, ó. A expressão, deixa eu conferir aqui, tá gravando, ok? Então, a expressão cosseno de A ao quadrado, de A ao quadrado menos 2B ao quadrado, vezes cosseno de B ao quadrado, menos seno de A ao quadrado menos 2B ao quadrado, vezes seno de B ao quadrado, é igual a quanto? Ou seja, ele quer que a gente simplifique essa expressão. Tem duas formas de nós fazermos isso. Uma é testando todas as alternativas. Vocês estão vendo que é a letra E, no caso. Mas a gente vai fazer pela mais viável. É só a gente lembrar o seguinte, ó. A expressão do resultado aqui, né, isso aqui que é o resultado, essa aqui é o resultado de alguma dessas, no caso letra E, né? Mas ela é a expressão, essa expressão é o resultado disso aqui, ó. De que a gente faz isso aqui, ó. Cosseno de x mais y. Se você voltar o vídeo lá no início, vai ter a fórmula lá, ó. Cosseno de x mais y é cosseno de x, cosseno de y, menos seno de x, seno de y, tá? Essa é a fórmula. Que se você perceber, ó, tem cosseno com cosseno, seno com seno. Só que aí, quem que é o y se você fizer a comparação, ó? O y é b ao quadrado. E quem que é o x? O x, ó, é ao quadrado menos 2b. Então, a gente tem esse detalhe que é importante para a gente estar resolvendo, tá? Então, nesse caso, fazendo comparação, nós podemos dizer que isso aqui é o cosseno de x, que é a ao quadrado menos 2b, que é o que está com o primeiro e o primeiro aqui do seno do cosseno, a ao quadrado menos 2b ao quadrado, mais o y é b ao quadrado. Ora, se eu simplificar aqui, se eu simplificar essa continha aqui de dentro, nós vamos ter cosseno de a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Porque eu tenho 2 menos 2b, com b dá menos b quadrado, tá? Aqui um detalhe importante, ó. Vejam que não tem essa alternativa aqui. Não marquem a letra A porque eu tenho um sinal de mais e você vai achar assim, não, é o mais próximo, mas porque não é. Lembre-se o seguinte, a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b, tá? Ou seja, o cosseno disso aqui é o cosseno dessa subtração, o produto da soma pela diferença. Ou seja, a resposta correta é a mais b vezes a menos b. E aí você fecha colchetes para poder bater com a letra E daqui, tá? Então tenham cuidado. Produtos notáveis a gente estudou no passado, mas é só vocês acessarem o canal se vocês tiverem alguma dúvida, pesquisar lá no meu canal Produtos Notáveis, que vai ter alguns vídeos ensinando, explicando, fazendo exercício desse conteúdo que a gente viu no primeiro ano, tá? Inclusive desse ano também eu fiz isso com o pessoal do primeiro ano deste ano. Então entra lá, assistam os vídeos, que isso vai ajudar bastante vocês. Para nossa terceira questão aqui, nós temos o seguinte, ó. Considerando o corpo humano como uma partícula, o salto em distância por seres humanos pode ser modelado como um movimento de um projétil onde a amplitude A do salto em metros é função da velocidade inicial com que ele saltou, tá? Em metros por segundo. E do ângulo de saída, tá?
Então nós temos a fórmula, uma fórmula legal, né? Uma fórmula que tem aqui até a gravidade no meio, parece até física. A figura a seguir faz uma representação do salto e das variáveis do modelo. Então, o cara saltou nessa projeção, tá? E se lançou. Considerando que a gravidade vale 10 e sabendo que o atleta realizou um salto com velocidade inicial de 10 metros por segundo e ângulo total, cujo valor do cosseno é 12 sobre 13, determine a amplitude desse salto. Percebam o seguinte, ó, nós vamos usar a fórmula em algum momento, nós temos aqui alguns valores importantes, que se você observar, ó, esse 10, ó, velocidade está ao quadrado dividido por g, então esse 10 vai ser elevado ao quadrado, que é 100, quando você dividir pelo g, que é 10, também vai simplificar, vai sobrar só o 10, mas a gente vai fazer passo a passo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que nessa questão a gente vai começar resolvendo uma coisa aleatória para depois resolver de fato a questão. Então, o que primeiro eu preciso resolver aqui? Primeiro, eu preciso verificar o cosseno. Por que eu preciso fazer isso? Porque percebam que no enunciado da questão ele dá o seno, ele não dá o cosseno, ele não pede o cosseno, ele pede o seno, mesmo que ele dê o cosseno aqui embaixo. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar o valor do seno. Então como que eu vou fazer o seguinte? Fazer isso, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, então vamos colocar até aqui, ó. Primeiro, se cosseno de θ é igual a 12 sobre 13, pela equação fundamental da trigonometria, o que eu tenho? Eu tenho que seno ao quadrado, inclusive foi um dos tópicos que a gente estudou nesse ano, tá? Eu esqueci o capítulo, mas dá uma olhada lá, relação fundamental da trigonometria, ou equação fundamental, depende do livro, tá? Eu esqueci qual, no nosso material acho que é relação fundamental. Mas vamos lá, isso aqui é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, só que o cosseno já sei quanto é que vale, ó. Vale 12 sobre 13, então vai ficar 12 sobre 13 elevado ao quadrado. Isso aqui é o valor do seno ao quadrado de θ, tá? Então, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 12 ao quadrado 144, 13 ao quadrado 169. Como tem uma fração aqui, a gente sempre é obrigado a ter que calcular o MMC. No caso, não precisa, basta você repetir, porque aqui seria 1. Você tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Nesse caso, você pode multiplicar direto porque não tem ninguém embaixo, né? A gente tem um 1 embaixo, isso não vai fazer diferença. Então vai dar 169. E do outro lado, você repete o 144, porque quando você dividir, vai dar 1 e vezes 144 é ele mesmo. Então esse aqui é o valor do seno ao quadrado de θ, tá? Ou seja, seno ao quadrado de θ, né, o seno ao quadrado que eu quero descobrir, é igual a quanto? Ó? Nessa subtração, o resultado vai dar 25 sobre 169, tá? Ou seja, seno de θ é igual a raiz quadrada de 25 sobre 169. Como o cosseno é positivo, então ele está no primeiro e no segundo quadrante. Para ele ser no primeiro e no quarto quadrante. Como no quarto quadrante o seno seria negativo, não faria sentido. Então, vai ser o resultado mais óbvio que tem, que é o seno sendo positivo. Então, não precisa aquele mais ou menos, tá? Raiz de 25 é 5, de 169 é 13, tá bom? Então, a resposta final aqui para o seno é 5 sobre 13. Professor, resolveu a questão. Não. Ó, olha só, ele quer a amplitude, ó. Ele quer o valor de A, tá? Bom, vocês devem ter percebido que eu fiz um corte, mas é porque chegou minha pizza, vou jantar e depois eu continuo gravando, viu? Até daqui a pouquinho eu termino a questão 2 para você. Melhor, questão 3, tá? Vou comer, falou! Bom, voltando agora, depois de, né, agora cheio, já comi, agora tô com força para continuar a gravação, tá? Então a gente viu aqui como calcula o seno, e agora é só substituir na fórmula da amplitude, ou seja, lá pro finalzinho, a amplitude ela vai ser igual ao valor da velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade vezes o seno do ângulo θ. Nesse caso aqui, é só substituir agora o valor, né? Porém, tem uma observação aqui que eu ainda não havia mencionado, né? Que é o quê? Nesse caso aqui não é seno de θ, é seno de 2θ. Mas vamos lá. Quanto que vale a velocidade? Ora, velocidade 10. Então 10 ao quadrado dividido pela gravidade, que é 10. Seno de 2θ não é 2 vezes 5 sobre 13, tá?
o 2 vezes o ângulo, a gente tem que usar essa fórmula aqui, ó. É 2 vezes seno vezes cosseno, tá? Então a gente vai vir aqui e no lugar aqui dos dois seno e 2 tetas, vamos colocar 2 vezes seno de teta, cosseno de teta. Ora, de acordo com o enunciado da questão, aqui eu posso simplificar, vai ficar 10, né? 100 dividido por 10. Até colocar aqui 100 sobre 10 vezes 2. O seno a gente acabou de calcular que é 5 sobre 13. E o cosseno é quanto que é? 12 sobre 13. Pronto. Agora basta resolver. Posso cortar esse com esse. Então minha resposta, a resposta final, fazendo todo o cálculo, vai dar 5, 20, 20 vezes... desculpa. 20 vezes 5 dá 100. Não é isso? Vezes 12 dá 120. Não, 1.200. Dividido por 169, que vai dar aproximadamente aí 7,1 se você usar uma calculadora. Ou simplesmente deixar a resposta assim, que já dá para o gasto, tá? Então a gente calculou a amplitude do ângulo, né, em relação ao ângulo, mas antes disso a gente teve que utilizar aqui a relação fundamental de trigonometria para calcular o seno e depois usar a fórmula do seno de 2x para poder calcular aqui o valor correto, tá? Então é muito cálculo, mas pausa o vídeo, volta, assiste de novo que vai dar certo. E para finalizar os nossos exercícios, nós vamos calcular o seno de π sobre 8 e cosseno de π sobre 8, tá? Usando aí os ângulos em radiano, como vocês podem ver aí, tá bom? Então, como que a gente vai efetuar esse cálculo, né? Primeira coisa, a gente tem um ângulo, na verdade, que é o mesmo ângulo, mas para senos e cossenos. Uma das coisas que a gente pode notar aqui é o seguinte, ó. Π sobre 8 é a mesma coisa que 180 dividido por 8, tá? Que é a mesma coisa se você dividir, ó, 18 dividido por 8 dá 2, 2 vezes 8 dá 16, então vai sobrar 2 e tem um 0. 20 dividido por 8 vai dar 22,5, tá? Então, esse ângulo aqui é de 22,5 graus. A gente não tem como calcular. Porém, a gente sabe o seguinte, ó. Deixa eu pensar aqui. Ah, tá. A gente pode pensar assim, ó, 45 graus, ele é 2 vezes o 22,5. Veja que no início dessa aula, o tema aqui, ó, é justamente, ó, senos e cossenos de 2x também. Ou seja, o nosso x vai ser esse ângulo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente vai utilizar isso aqui como notação, ó. Esse aqui, nesse caso, esse ângulo é 2x. Eu posso resolver com radiano, posso resolver com graus. Eu vou resolver um com grau e o outro com radiano para vocês verem aí a relação, tá? Então vamos começar pelo cosseno, usando, seno, utilizando aí, deixa eu ver quem. Vamos começar pelo seno, utilizando graus. Então como a gente faz aqui, ó. Seno de, olha só, seno de 45 graus, ele é igual a raiz de 2 sobre 2, como vocês viram na tabelinha fundamental lá do início. Outra coisa, seno, só que aí, vamos lá. Só que aí eu sei que o seno de 45 graus é a mesma coisa que o seno de 2 vezes 22,5, tá? Que é o que a gente vai usar para resolver. Porém, ó, não vai dar para resolver aqui direto. Por quê? Vejam que quando a gente fez o seno de 2 vezes x, isso é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Ou seja, eu preciso do cosseno primeiro para resolver. Então a gente vai resolver primeiro o cosseno, depois aplicando o seno. Mas vamos dar uma limpada aqui, que tem muita sujeira aqui, tá? Deixa eu tentar dar uma ampliada aqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Aí eu consigo ampliar aqui esse negócio. Agora vocês vão ver que vai dar certinho. Vai ter bastante espaço para resolver aqui de boa, tá? Então a primeira coisa, nós vamos começar assim, ó. Como?
trocar aqui o pincel. Como π sobre 4, que é o ângulo de 45 graus, tá? É igual a 2 vezes π sobre 8, que é o ângulo de 22 graus e meio. Deixa eu até colocar aqui de azul. Isso aqui é o ângulo de 45 graus e esse aqui é o ângulo de 22 graus e meio, tá? Basta você dividir que você vai encontrar esse valor, claro, transformando π em 180, tá? Como isso ocorre, temos o seguinte, ó. Primeiro, o cosseno de π sobre 4 é a mesma coisa que o cosseno de 2 vezes π sobre 8, tá? Porque se você multiplicar, deixa eu até fazer separado aqui, ó. Vou fazer com graus para vocês verem melhor. Então vejam só, o cosseno de 45 graus é igual ao cosseno de 2 vezes 22 graus e meio. Esse carinha aqui, ó, é o π sobre 8, esse aqui é o π sobre 4. Só que pela tabela a gente sabe que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E pela fórmula a gente sabe que isso aqui é cosseno ao quadrado de π sobre 8, tá? Ou 22 graus e meio, né? Vamos colocar aqui. Menos seno ao quadrado de 22 graus e meio. Tá? Esse carinha aqui eu consigo calcular utilizando a mesma fórmula que eu utilizei da relação fundamental na questão anterior. Ou seja, isso aqui é raiz de 2 sobre 2 igual a cosseno ao quadrado de 22 graus e meio menos seno ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de 22 graus e meio, tá? Feche parênteses. Aqui eu vou fazer a distributiva do sinal. Eu sei que vai ficar cheio de coisas aqui, cheio de conta, mas é esse mesmo, tá, gente? Trigonometria tem muita conta, tá? Na verdade, quase toda matemática tem muita conta, né? São raras as exceções. Vou repetir a primeira parte. E o cálculo está sendo feito dessa segunda parte aqui, ó. No caso, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. E aí eu vou repetir aqui o cosseno ao quadrado de 22 graus e meio, tá? Fechar parênteses aqui no ângulo. Vejam o seguinte, ó. Esse cara com esse cara aqui vai dar para somar. Esse daqui a gente vai passar lá para o outro lado. Então vai ficar, ó, a raiz de 2 menos sobre 2 mais 1 igual. Esse com esse, 2 vezes cosseno ao quadrado de 22 graus e meio, tá? Acabou a questão? Ainda não, né? A gente tem que fazer essa adição. Nesse caso aqui, para fazer essa adição, a gente vai ter que somar, né? Ou seja, raiz de 2 mais 2 sobre 2 igual a 2. Cosseno ao quadrado de 22 graus e meio. E para finalizar, nós vamos pegar o 2 e passar para o outro lado, dividindo. Só quando ele passar dividindo, já tem esse 2. Então vai ficar 2 vezes 2 dá 4. Tá? Então vai ficar dividido por 4. Portanto, o cosseno ao quadrado de 22 graus e meio, tá? É igual a raiz de 2 mais 2 dividido por 4, tá? Porque o 2 vai passar dividindo. Agora a gente vai pegar o expoente e passar para o outro lado. Então, quando a gente passar o expoente para o outro lado, nós vamos ter cosseno de 22 graus e meio, agora sem o quadrado, tá? E aí esse quadrado vai passar para o outro lado na forma de raiz. Então vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2 dividido por 4. Observação importante. Vai ter uma raiz dentro da outra, porque já tinha uma raiz, nós estamos passando uma outra raiz. Só que essa raiz maior, ela está englobando todo mundo. E como o 4 tem raiz quadrada exata, que é 2, eu posso então concluir a minha questão. Então o cosseno vai ficar igual a raiz da raiz de 2 mais 2 dividido por 2, porque raiz de 4 é 2. Lembrando que aqui tem um mais ou menos por causa que eu passei o expoente para o outro lado. E aí finaliza a questão, tá? A questão não, finaliza a primeira parte, que foi o cálculo do cosseno, mas ainda falta o cálculo do seno desse ângulo, tá? Que vai dar um outro trabalho para a gente fazer, levando em consideração que o ângulo está no primeiro quadrante. Bom, nesse caso, tá? Só serve positivo. Por quê? Porque, de acordo com o ângulo, é o ângulo de 22 graus e meio. Então, se o ângulo é de 22 graus e meio, tanto o seno quanto o cosseno é positivo. Então, só serve o
positivo, tá? Como resposta, positivo, só serve positivo, tá? Agora, para finalizar, vamos calcular o seno. Então, como que a gente vai fazer para calcular o seno? Bom, tem diversas formas, tá? Uma delas é fazer isso aqui, ó. Eu sei que seno de π sobre 8, que é o ângulo de 22 graus e meio. Perceba que a gente nem usa o ângulo em si, né? No final das contas, só substitui, ó. Eu sei que de acordo com a relação fundamental, esses valores aqui, isso aqui é igual a 1. Olha, o cosseno a gente acabou de calcular, então o seno ao quadrado de π sobre 8, mais tudo aquilo que a gente viu, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2, mais 1 mais 2 sobre 2, tudo isso aqui ao quadrado, tá? Eu nem preciso fazer isso aqui, porque se eu voltar aqui, ó, eu vou ter o resultado dele ao quadrado, que é essa parte aqui. Raiz de 2 mais 2 sobre 4, então não preciso fazer o cálculo. Basta substituir aqui, ó. Então, vamos lá. Então vai ficar, ó, raiz de 2 mais 2 sobre 4 igual a 1. Aí eu vou passar essa fração para esse lado aqui, subtraindo. Então, seno ao quadrado de π sobre 8 vai ser igual a 1 menos tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, tá bom? Finalizando então o cálculo agora, né? A gente vai fazer aqui o MMC. Não é muito agradável, não é algo muito bonito de estar se olhando. Lembrando que esse π sobre 8 que eu estou colocando aqui é o ângulo de 22 graus e meio, que é o que a gente quer calcular, tá? E aí, fazendo o cálculo do MMC aqui, lembre-se, nem precisa calcular o MMC, né? Na verdade, é só você colocar o 4 aqui e embaixo, menos raiz de 2, menos 2, tá? Lembrando que esse menos 2, ó, porque o menos vai fazer distributivo aqui, ó. Menos com mais, menos, menos com mais, menos, tá bom? E esse 4 aqui, quando você tira o MMC com esse 1, ele vai simplesmente multiplicar lá para cima, então resume todo o cálculo aí. Então, seno ao quadrado de π sobre 8 vai ser, ó, 4 menos 2 vai dar 2, então fica 2 menos raiz de 2 sobre 4. Dá para simplificar? Não dá, por causa desse raiz de 2 aqui, tá? Acabou a questão? Não, ainda falta a gente passar o expoente 2 para o outro lado na forma de raiz. Lembrando que o seno é positivo, então a parte negativa a gente desconsidera, tá? Então vai ficar raiz quadrada, né? Raiz de tudo isso aí. Lembrando que tem uma raiz dentro da outra, porque já tinha raiz e a gente está colocando uma outra por cima. E aí, simplificando, o resultado final então vai ser seno de π sobre 8 igual a raiz de 2 menos, raiz de 2 menos raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, 2, tá? E aí a gente finaliza a questão e também a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, pausa o vídeo, volta, assiste as partes que ficaram mais confusas, façam no papel, vão vendo cada cálculo, tá? Tentem aprender essas coisas aqui. Qualquer coisa, volta na aula de senos e cossenos, as aulas que vão cair na prova nos vídeos. Tem na plataforma, tem no YouTube, então assistam, reassistam e aprendam, tá, gente? Bom, agora vai ter um trabalhinho disponível para vocês valendo 4 pontos deste conteúdo. Espero que vocês façam aí com maior tranquilidade. Sei que não vai ser tão simples assim como a gente viu aqui, mas eu confio em vocês, acredito que vocês têm potencial, tá? E aí a gente se encontra na nossa próxima aula, pessoal. Falou!